Começando o nosso momento, o momento do chá. Nossa gratidão a Deus por ser tão generoso e tão bondoso com a gente e nos dar uma palavra todos os dias. O texto de hoje está no primeiro livro dos Reis, capítulo 3, verso 14, que diz assim: Se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos, os meus mandamentos, como mandou Davi teu pai, prolongarei os teus dias. Esse episódio aqui é muito assim, mexe muito com a gente, porque Salomão assumiu o reino depois de Davi e ele estava muito preocupado. Ele estava preocupado porque era um povo muito gigantesco e ele tinha que comandar aquele povo e ele ficou com medo, ele não sabia como ele ia fazer isso. E aí ele orou ao Senhor. Deus aparece para ele e ele fala com o Senhor o que ele quer, né? O texto diz, no verso 3 do capítulo 3, que Salomão amava o Senhor e ele procurava andar nos preceitos de Davi, seu pai. No início do seu reinado foi assim. E aí, quando o Senhor aparece a ele e pergunta: Salomão, pede o que você quer que eu te dê? E ele pede ao Senhor sabedoria para liderar um povo tão grande. Deus fica tão contente, mas tão contente com o pedido de Salomão, que Deus dá muito mais do que o que Salomão pediu. Deus diz para ele: já que você me pediu essa coisa tão importante, já que você me pediu isso, em vez de pedir a morte dos seus inimigos, em vez de pedir coisas materiais, você me pediu sabedoria. Eu vou te dar muito mais do que isso, eu vou te dar riquezas, eu vou te dar vida longa. E aí, né, alguns assim espertinhos pensam assim: já sei. Então, para eu ficar rico, para eu ter vida longa e muita saúde, é só eu falar com Deus que eu quero sabedoria, que aí Ele vai e me dá as outras coisas juntas. Mas a coisa não funciona desse jeito. Porque quando Salomão pediu sabedoria, era a sabedoria que ele queria mesmo. Porque Deus sonda os corações. O nosso Deus é o Deus que sonda os corações. Isso é tão libertador. Saber que Deus sonda os corações, saber que Deus sonda o meu coração. Deus sabe quem sou eu. Isso é muito bom. Porque aí não vou me importar com os julgamentos externos, com os julgamentos das pessoas preocupadas com quem eu sou de verdade. Se Deus, o meu Deus que me conhece, sabe quem sou eu, quem eu sou, quem sou eu. Uma pecadora necessitada da presença dele todos os dias. Mas alguém que está todos os dias tentando acertar e procurando tentando fazer aquilo que agrada a ele. Nem sempre eu consigo, mas eu tento tanto e Deus sabe disso. E Ele conhece as intenções do nosso coração. E Ele perdoa a gente também, não é? O mais importante nesse texto não é o fato de Salomão ter pedido sabedoria e ter ganhado muito mais que isso. Porque Deus, o primeiro tópico, a primeira coisa que eu gostaria de pensar com vocês, a primeira coisa é que Deus atende oração. É a primeira coisa que a gente percebe nesse texto. Que Deus atende oração. Salomão pediu, Deus atendeu. Ou seja, Ele atende a sua oração também, se você pedir. Você pode conversar com Ele. Uma segunda coisa que a gente aprende aqui é que Deus impõe condições, impõe sim. Esse negócio de fazer o que der na telha e depois é só conversar com Deus que Deus resolve, que Deus perdoa. Claro que Ele resolve, claro que Ele perdoa se você conversa com Ele, óbvio. Mas é necessário atitude, é necessário mudança, é necessário transformação, é necessário sinceridade. Deus trabalha com a verdade. Deus trabalha com a sinceridade.
Então ele diz para Salomão: se você andar no meu caminho, se você guardar os meus estatutos e mandamentos, do mesmo jeito que andou Davi teu pai, eu vou prolongar os teus dias. O que Deus está querendo dizer é que existem princípios para viver bem, existem princípios para se ter uma vida boa e uma vida longa e saudável. E quem anda nesses princípios, naturalmente, vai viver uma vida saudável, uma vida longa. E os princípios são de obediência a Ele e à palavra dEle. Se a pessoa escolhe ter uma vida devassa, uma vida de desobediência, uma vida de bebedeiras, uma vida de libertinagem, quando a pessoa faz tudo que tem vontade de fazer e, como dizem por aí, segue o coração, não tem vida longa não. Porque a Bíblia diz que o coração é enganoso. Se o coração te engana, você precisa seguir a vontade de Deus. Se o seu coração está mandando você ir para uma direção que a Bíblia condena, essa não é a direção para você ir. Você precisa cair fora disso. Cai fora enquanto dá tempo. Porque é possível que você entre num abismo profundo e seja muito mais difícil sair de lá. Não que Deus não possa tirá-lo, mas que você talvez não tenha força suficiente. E talvez não consiga mais viver a vida abundante que Deus tem para você. Então, se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e mandamentos, como andou Davi teu pai, prolongarei os teus dias. Promessa de Deus. Anda no caminho dele, procura obedecê-lo. Que o Senhor nos ajude nisso, porque